Shalom, shalom, amados, bom dia. Que a paz de Deus, o desejo de viver na vontade de Deus seja uma constante nas nossas vidas. E eu já te peço que você compartilhe, que você dê uma curtida para que o vídeo seja, alavancado, porque é assim que o algoritmo nos lê, Vamos lá. Jesus está sempre nos convidando. Você pode perceber o convite dele quando a gente sente essa atração, esse desejo de servir Jesus. E ele nos diz aqui em Mateus 11, a partir do versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: O Pai, Senhor do céu e da terra, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Olha só, hein? O prazer de Deus vai na contramão do mundo, não vai? Na lógica do mundo. Ele tem prazer de ensinar as pessoas sem instrução. Sabe? Mas aqui a gente também tem que avaliar, tem que refletir que, como ele fala, escondeu dos sábios, dos instruídos. Porque eles já sabem. E a pessoa sem instrução, Deus sabe por que ela não teve instrução. E, na verdade, ela tem um coração aberto. E ele está falando aqui: tu tens prazer em fazer isso. Então, nós nunca devemos duvidar. Sabe, você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que pregam, que não sabem ler, pregam com a Bíblia de cabeça para baixo. Eu já vi isso. E falam, sabe, com a sabedoria que Deus dá. Então, nós precisamos estar atentos a esses fatos, a essas coisas. Porque é o prazer de Deus tem prazer em fazer isto. Nós podemos estudar, nós podemos nos instruir, mas nunca devemos subestimar, duvidar e achar que nós sabemos, que nós somos o tal. Isso não vem de Deus. Isso vem do ego, isso vem do orgulho. E continua no versículo 27. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aquele a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Aqueles que andam em intimidade com Deus. Aqueles vão saber quem é o Pai. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então vale muito nós nos esforçarmos, nós termos boa vontade, o desejo, a disciplina de buscarmos conhecer a Jesus. Hoje uma pessoa muito especial falou para mim: por que nós nos envergonhamos de falar de Jesus, de falar dele para as outras pessoas? Nós temos prazer em falar dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, sabe? Nós temos um relacionamento com eles, nós temos admiração pelos feitos dele. E não temos com Jesus? Por que será que algumas pessoas têm essa dificuldade? Será que é porque não têm um relacionamento com Jesus, não o conhecem em profundidade? Talvez, amados. Porque nós gostamos de falar daquilo que nós admiramos, daquilo que nós conhecemos. Então, conhecer a Jesus nos leva a esse prazer, a essa alegria. Versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, ou outras traduções, os seus fardos. Eu lhes darei descanso. Porque o fardo de Jesus é leve. 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus não põe uma carga pesada sobre os nossos ombros. Nós interpretamos errado. Nós nos sobrecarregamos, nós permitimos que o nosso coração pese. Porque verdadeiramente não conhecemos a palavra. E a palavra é verdadeira. Porque Jesus já veio e já pegou a carga pesada. Sabe? Para que nós não tivéssemos que carregar tamanha carga. Nós chamamos Jesus para carregar conosco. Nós chamamos Jesus para nos ajudar a compreender aquilo que nós não compreendemos. Para nos ajudar a ir além. Para nos ajudar a perdoar. Outra coisa muito importante, que nós não podemos nos esquecer nunca, que nós temos um Deus de relacionamento. Nós temos um Deus que traz salvação. Sabe, ele traz salvação na individualidade? Traz sim. Mas ele quer trazer salvação na comunidade, dentro da igreja,
Nós não podemos querer só para nós a salvação, o relacionamento. Nós precisamos querer para os outros. Porque o próprio Deus, ele quis andar com os outros. Ele não quis ter, né, essa individualidade, essa coisa que muita gente valoriza e luta e se afasta, sabe? E pensa em si, só pensa em si. Isso entristece o coração de Deus, sabia? Deus nunca precisou do homem. Deus não precisava de Maria para gerar Jesus. Ele não precisa de nada, porque ele é tudo. Ele diz na palavra dele: eu sou o grande eu sou. Mas como ele é um Deus de relacionamento, ele quer se relacionar comigo, ele quer se relacionar com você. Porque essa é a natureza dele. Essa é a natureza do amor. Porque o amor, ele não anda no individualismo, sabe? E quando ele nos chama, quando ele nos convida, é exatamente isso. E ele quer se relacionar com todo mundo. Ele chama para a salvação todo mundo. Olha, naquele casamento, quando Jesus pergunta a Jesus: Jesus, a sua família está lá fora, seus parentes. E o que ele diz? Opa, sim, meus parentes. Mas quem são os meus irmãos? São aqueles que são filhos do meu pai. Então Jesus ampliou esse conceito de família. Não é esse conceito limitado. Não. O conceito dele é muito maior. E isso engloba nós nos importarmos com o outro, sabe? Nós estarmos atentos às necessidades dos outros. Nós não irmos para a igreja pensando somente nas bênçãos que nós queremos, mas nós olharmos para o lado, sabe? Porque é muito natural nós irmos para a igreja, adorarmos e ficarmos ali falando com Deus, olhando, né, de olhos fechados, olhando para o altar, mas nós nos desligamos de quem está à nossa volta, as necessidades dos nossos irmãos, a dor dos nossos irmãos, sabe? Quantas vezes nós queremos até cumprimentar rapidinho, ir embora, não queremos ser incomodados, aquela coisa de ir para a igreja, porque sabemos que ali é a casa de Deus, mas nos esquecermos que o que mais agrada a Deus é nós estarmos em comunhão e não nesse individualismo, nessa não me importar, não desejar, sabe? Falar, sorrir, tocar, sabe? Dar aquele abraço gostoso, saber como o irmão está. Nós nos sentimos realmente uma grande família, porque é assim que Deus quer que nós sejamos. Ele é um Deus de relacionamento. O tempo todo que ele esteve conosco, ele só se retirava para orar. Mas em todo o tempo, ele estava sempre se relacionando. Ele estava sempre entrando em todos os lugares. Ele estava sempre buscando aquele que estava em sofrimento, aquele que estava adoecido. E ele disse que quem quisesse ser discípulo dele, seguisse as suas pegadas. Então, ele foi claro, não é mesmo? Ele nos mostra como deve ser a nossa caminhada. Mas nós vivemos num mundo individualista. Nós vivemos num mundo que nós tememos, mais do que nunca. Quem bate a nossa porta, quem nos olha, quem é diferente. Nós nos assustamos. Sabe por quê? Porque essa é a realidade do mundo. Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos seres espirituais, sabe? Vivendo uma experiência humana. Então nós somos muito, muito mais do que isso. Às vezes a gente vê umas pregações, né, radicais, e isso é maravilhoso, porque realmente a igreja, enquanto ela quiser, né, nós enquanto igreja viva andando por aí, quisermos ser comum, quisermos ir no modelo do outro, sabe, na mesmice, nós não vamos alcançar vidas. Nós precisamos sim sermos diferentes. Diferentes no sentido de amar, de aceitar o outro, de olhar o outro, sabe, sem preconceituar. Porque ele tem um cabelo assim, porque ele usa roupa assim, porque... Não. É nos despojarmos de todos esses preconceitos. O que são preconceitos? Conceitos prévios. Coisas que eu julgo, coisas que eu não tenho certeza, e mesmo que tivesse, como eu vou julgar? Olha, e esse convite de Jesus aqui, quando ele fala, né? Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Ele fala da bondade e da humildade. A bondade é
fruto do amor, um dos frutos mais lindos do amor. E a humildade também, que é a capacidade de nós nos mostrarmos como realmente somos. Para que Jesus disse que ele era humilde? Ele precisava ser humilde. Ele era o próprio Deus, mas ele quis nos mostrar. Ele andou em perfeita humildade sobre a face da terra, sabe? Ele poderia, um pequenino olhar, um simples olhar, jogar por terra o inimigo, mas não. Ele quis andar em obediência. Então, a obediência está alinhada com a humildade. Sabe, ele andou sob as ordens do Pai, no propósito do Pai. O Pai colocou convicção no coração dele, sabe? E o mais tremendo é que ele teve um momento de abalo, quando ele estava lá prestes a ser levado para a crucificação, né? Ele suou sangue e ele disse para o Pai 3 vezes: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Porque ele sabia que a vontade do Pai era perfeita, boa e agradável. Sabe, amados, mas não é fácil. Não estou dizendo que seja fácil. Para nós chegarmos no nível de desejar isso, de nos desligarmos, de nos soltarmos, de pelo menos querermos, sabe? Porque uma coisa é nós falarmos e a outra coisa é quando nós estamos ali de cara para a situação em que nós nos sentimos, né? A adrenalina vai, sobe. Mas uma coisa é certa, nenhum daqueles que viveram na Bíblia, que lutaram pela causa de Jesus, eles eram super-heróis, mulheres maravilhas, não. Eles eram como nós. Então, realmente nós pedimos a Deus e Ele nos ajudará a segui-lo como Ele quer, sabe? E aí Ele revelará o Pai para nós. Isso é maravilhoso. E aprenderemos dele e colocaremos sobre ele as nossas cargas, porque ele diz, né, que ele nos ajudará a levar. Ele está conosco todo o tempo. Podemos falar para ele de qualquer coisa. Ele se importa, ele tem tempo, ele tem ouvidos, ele tem olhos para nos ver, ouvido para nos ouvir, sabe? E quando nós quisermos nos abraçar, porque ele é Espírito, olha, ele habita em nós. Então nós podemos nos abraçar, estaremos sendo abraçados por ele. Eu faço muito isso. Eu quero um abraço, eu me abraço, sabe? E descanso até nesse abraço, porque eu sei que ele está me abraçando, porque ele está dentro de mim. Só que eu ainda estou nesse corpo, e ele é Espírito. E ele disse que ele veio habitar em mim, então ele habita em você. Se abrace também, bem apertado. E saiba que é o próprio Deus que habita em ti, que está te abraçando. Amém? Vamos orar nesse abraço? Ah, Pai, abraça cada um, Deus. Com esse abraço, Pai, confortador, com esse abraço celestial, esse abraço sobrenatural, Senhor, que nós podemos receber todo o tempo. Desde que, através da sua dádiva, da fé, da graça, Deus, nós acreditemos que é o Senhor que habita em nós e nos abraça, Deus. Nos acaricia, Deus. Nos dá, Deus, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. E uma das principais coisas, ó Pai, que nós não vivemos sem ela, é nos relacionarmos contigo, Deus. É estarmos em constante comunhão, em comunicação contigo. Para que possamos, ó Deus, cumprir aqui o nosso propósito, ó Deus. Para que possamos nos importar com o outro verdadeiramente, ó Deus. E não sermos tão somente pessoas carentes, que querem, que exigem, que vivem lamuriando, reclamando, cobrando. Não, Deus. Porque quando estamos cheios de Ti, estamos cheios, ó Pai, completos. E quando estamos completos, estamos cheios de amor e podemos transbordar. E ao invés de cobrar, papai, nós podemos distribuir, porque a nossa fonte perfeita, transbordante, que nunca seca, é o Senhor, oh Pai. Mas nós precisamos que o Senhor nos mantenha nessa convicção, Deus. Nos ajude, Pai. Aquele que me ouve, que sofre de solidão, que se sente rejeitado, abandonado, preterido, que nós vivemos no mundo, Pai. Então a palavra fala que haveria o esfriamento do amor, e nós podemos perceber isso, Pai. A torta é direito, direito é a torto. Que a tua palavra não mente.
Mas nós temos a Ti, Deus, nós temos o Teu abraço, a Tua mão que nos acaricia, Deus. Que possamos crer, ó Pai. Talvez alguns nos chamem de loucos, não importa. Porque a própria palavra fala que aqueles que seguem Jesus são loucos mesmo, têm atitudes loucas. Porque é assim que o Senhor nos ensina. Muito obrigada pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Deus. Pela Tua compaixão. Nós não somos merecedores de nada, Deus. Mas o Senhor nos ama tanto. E o Senhor nos dá tudo isso e muito mais. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amados, tenham um bom dia. Que Jesus seja o nosso respirar, seja o nosso abraço, seja o nosso olhar, seja os nossos lábios, seja os nossos ouvidos. E assim seremos mais do que vencedores. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo aí. Como esse abraço é bom e é confortável, a gente não se cansa. Que você possa se abraçar também. Até o próximo vídeo.